Saúde a Igreja com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento vamos dar início a mais um estudo bíblico intitulado ao tema Anjos dormiram com mulheres? Esta é a interpretação da Igreja primitiva. Portanto, esta é a interpretação da Igreja primitiva. Que os filhos de Deus que entraram às filhas dos homens em Gênesis 6 e que desta união surgiram ou foram gerados os Néfilins, os gigantes, portanto, da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens surgiram gigantes, que estes filhos de Deus eram anjos. Portanto, esta era a interpretação antiga. Vamos aqui para Gênesis, livro de Gênesis. E aconteceu que, como os homens, vem da palavra Adam, portanto, os homens, descendentes de Adão do género masculino, do sexo masculino, começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Não é? Oramantalamaia, claia, séria. Aleluia. Lhes nasceram filhas. Portanto, a palavra hebraica bat, filhas. E viram que os filhos de Deus, os Ben Elohim, ou Benai Elohim, filhos de Elohim. Então aqui nós vemos uma classe, homens. Homens. Eles se multiplicaram, não é? Eles casaram-se com mulheres. Obviamente estes homens eram casados com mulheres. Glória a Deus. Quem crê diga glória. Arabacantaia. Aleluia. E lhes nasceram filhas. Amém? Porque o primeiro homem chamava-se Adão. A primeira mulher chamava-se Eva. E de um só sangue Deus fez toda a geração de homens a habitar sobre a face da terra. Então, desta descendência de Adão, não é? Eles tinham filhas. Tinham filhas. Não é? Da descendência do homem vem a mulher. Primeiro foi gerado Adão, depois Eva. Eva, não é? A Eva saiu de quê? Da costela de Adão. Quem queria diga glória aleluia, glória a Deus. Então primeiro foi Adão, depois Eva. Então os homens geraram que filhas? Surgiram as mulheres. Então o que é que acontece? Viram os filhos de Deus, que é outra classe. Estes filhos de Deus aqui não podem ser homens. E aqui como homens, porque esta palavra homens vem da palavra Adam, literalmente Adão. Portanto, os descendentes de Adão, sejam eles a geração de Sete ou a geração de Caim, conforme agora os hereges modernos, não é? Costumam dizer, isso é a descendência de Sete, descendência de Caim. Não tem nada a ver com descendência de Sete e de Caim. Aqui é a descendência de Adão. Todos os homens descendem de Adão. Eles tiveram filhas, não é? Que nós chamamos de mulheres. Então viram os filhos de Deus, é outra classe. Esta classe aqui é à parte. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens, as bat Adam, literalmente filhas dos homens. As mulheres viram os filhos de Deus, que as mulheres eram formosas e tomaram para si todas as mulheres, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse Adonai, disse o Senhor, não contenderá o meu ruá, o meu espírito para sempre com o homem. Aleluia, com o homem. Porém, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens. Portanto, estes filhos de Deus aqui é outra classe. Estes filhos de Deus aqui não são homens. Entende, irmão? É uma classe diferente dos homens. Filhos de Deus. Amém? Que as filhas dos homens, as descendentes de Adão. As bata Adão. Amém? Então viram os filhos de Deus que as mulheres eram formosas. A tradução. E tomaram para si de mulheres todas as que escolheram. Então, isto eram mulheres. Estas filhas dos homens, está aqui a explicação. Filhas dos homens eram o quê? Mulheres. Amém? Então elas eram mulheres. Não diz que elas eram descendentes de Caim. Eram mulheres. Porquê? Porque elas eram descendentes de Adão. Elas eram filhas de quem? De Adão. Literalmente, bata Adão. Filhas dos homens que descenderam de Adão. Então esta classe aqui, filhos de Deus, é uma classe à parte dos homens. Não tem nada a ver com homens. Os homens se multiplicaram sobre a face da terra e lhes nasceram filhas. E essas filhas são chamadas o quê? Mulheres. Então aqui tem homens e mulheres, não tem Sete nem Caim.
dentro do contexto. Então não tem nada a ver com Sete, não tem nada a ver com Caim. Até porque existe um mito que existia uma geração piedosa de Sete e uma geração perversa de Caim. Eu posso provar facilmente, que essa geração piedosa de Sete, da qual descendeu Jesus, não era assim tão piedosa. Não é? Houve muitos pecadores, aliás, todos eles eram pecadores, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Amém? Não há quem nunca peque e faça somente o bem, então não eram assim tão piedosos. E houve ali gente que fez coisas que são abomináveis. Amém? Então isso aí é um tema para outras núpcias. Mas aqui estamos aqui a discernir claramente que esta palavra homens vem do hebraico Adam. É? Viram os filhos de Deus. Diz aqui, aconteceu que como os homens literalmente Adam. Amém? Glória a Deus, quem crê, diga glória. Erai klap shotokou. Amém? Adam, homem, humanidade, um ser humano se multiplicou, lhes nasceram filhas. Os homens se multiplicaram, lhes nasceram filhas. Amém? Não diz viram, e não dizia aconteceu que como os descendentes de Caim se multiplicaram sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, as caimitas, a geração perversa. Não é isso que está escrito. Amém? Estas mulheres aqui é literalmente bate. Bate Adam, descendentes de Adão. São as mulheres que são descendentes de Adão. Viram os filhos de Deus, que é uma classe à parte, que as filhas de Adão, as descendentes de Adão, as mulheres, eram formosas e tomaram para si mulheres todas as que escolheram. Então está bem claro o texto. No texto está bem claro que esta classe aqui, os filhos de Deus, não podem ser homens. Amém? Não podem ser descendentes de Adão. É uma classe diferente, distinta. Amém? Glória a Deus. E desta união entre os filhos de Deus, não é? Que eu creio com 100% de certezas que são anjos. Amém? Não é? Esta classe angelical que se rebelou contra Deus, que as mulheres eram bonitas. As descendentes de Adão, não diz aqui as descendentes de Caim, mas as descendentes de Adão, literalmente bate Adão, as descendentes do primeiro homem, de Adão, eram bonitas e tomaram para si mulheres todas as que escolheram. E desta união, o que é que aconteceu? Houve gigantes. Então os gigantes surgiram da união com esta classe que não são de homens, é uma classe à parte dos homens, porque as filhas dos homens foram chamadas de mulheres. Então esta classe aqui não eram os filhos de Sete, a geração piedosa dos filhos de Sete que entraram à geração perversa dos filhos de Caim, porque nem Sete nem Caim são mencionados dentro do contexto. Amém? Aleluia, porque se eles fossem os filhos de Sete, também eram descendentes de Adão. Não é? Aleluia, mas não é isso que o texto diz. E também teriam filhas. Amém? Quem quer diga glória. Então isto é bem claro, meus amados. Aqui os filhos de Deus, aqui não são homens. É uma classe à parte. Amém? As filhas dos homens foram chamadas de quê? De mulheres. Mulheres. Quem quer diga glória. E desta união entre os filhos de Deus, que é uma classe à parte, que entraram às descendentes de Adão, literalmente filhas de Adão, bate Adão, surgiram o quê? Gigantes. Aleluia. Aleluia. Porque diz aqui, e havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram os filhos, estes eram os valentes, que houve na antiguidade, homens de fama. Amém? Não é? Isto eram os gigantes, reis gigantes, como depois houve reis gigantes. Amém? Glória a Deus. E isto aqui foi algo tenebroso, não é? Como consequência deu o dilúvio. Então, quem é que eram estes filhos de Deus? Não eram homens. Aqui é bem claro. E aconteceu como os homens. Os homens estão no versículo 1. Começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram as filhas. Amém? Aleluia. E viram os filhos de Deus
que as filhas dos homens, ou seja, as descendentes de Adão, literalmente Bata Adão, eram formosas e tomaram para si mulheres todas a escolher. Então estas filhas dos homens eram mulheres. Não diz que eram descendentes de Sete, nem descendentes de Caim. Então vamos parar com essa teoria do inferno para anular o que diz o texto. O texto é bem claro. Quem querer diga glória, diga aleluia, diga Deus esteja louvado. Ora manaia. Alébia, fasto, cor, manaia. Oh, glória a Deus. Amém. Amém, meu irmão. Aleluia. Vamos aqui. Vamos que vamos. Amém? Amém? Até ao século III, isto é um escrito que eu escrevi. Os judeus antigos, os antigos judeus e os cristãos primitivos, segundo, portanto, a igreja primitiva, segundo os escritos dos historiadores como Josefo, os escritos dos livros de Jubileus, Enoque, os escritos dos pais primitivos da igreja cristã e da própria Bíblia, conforme Gênesis 6, não é? Jó capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, 38, versículo 7, Gênesis 19, Judas, a carta de Judas e 2 Pedro capítulo 2, ensinavam que os filhos de Deus de Gênesis 6 que entraram às filhas de Adão, Benai Elohim versus Bat Adam, eram literalmente anjos, eram anjos. Amém? E agora aqui eu pedi as citações nos outros documentos. Amém? Amém? Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Portanto, esta era a interpretação mais antiga. Depois, só no século III, houve outras interpretações. Mas esta era a mais antiga. Era a da igreja primitiva. Amém? E antes da gente passar aos livros apócrifos e às citações de próprios historiadores que confirmam isso e dos pais da igreja primitiva, nós vamos à Bíblia. Para não dizerem que eu estou a usar livros extra-Bíblia. A própria Bíblia prova, não preciso de sair da Bíblia. Se eu quiser usar só a Bíblia, eu uso só a Bíblia. Mas hoje vamos usar a Bíblia e ilustrar também com outras porções. Aleluia, vamos ilustrar com outras porções. Amém? Então, Gênesis capítulo 1 aparece a expressão Benai Elohim. Onde a Bíblia é bem clara. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Quem querer diga glória. E a Bíblia se interpreta pela Bíblia. E o texto dentro do contexto. E a Bíblia não se contradiz. Então, partindo destas 3 regras de exegese, que a Bíblia se interpreta pela Bíblia, glória a Deus, o texto dentro do contexto, e a Bíblia não se contradiz, vamos para o contexto. Onde é que mais vamos interpretar? Pela própria Bíblia, onde é que está o contexto? Onde é que mais aparece a expressão filhos de Deus? Amém? Esta expressão ocorre precisamente no livro de Jó. Jó capítulo 1, versículo 6 diz assim. Olha aí. E num dia em que os filhos de Deus, os Benai Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor. Isto foi no céu, aliás, foi na terra ou foi no céu? Já vais ver que foi no céu. Veio também Satanás entre eles. Então disse a Adonai, disse o Senhor a Satanás: De onde vens, Satanás? De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Então venho da terra. Olha, eu vim da terra. Então este episódio aconteceu lá no céu. Então, estes filhos de Deus não podem ser homens. Aqui. Amém? Estes filhos de Deus, nem descendentes piedosos de Sete. Estes filhos de Deus aqui são anjos. Amém? Quem crê, diga glória. Aleluia. Vamos aqui para outra porção do livro de Jó. Amém? Vamos aqui para outra porção do livro de Jó. Jó capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, mais uma vez a expressão Benai Elohim,
perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então disse o Senhor a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Amém? De rodear a terra e passear por ela. Então vinha da terra, estava lá no céu. Bandou, bandaia séria. Oh, glória a Deus. Agora vamos aqui para outra porção em que aparece filhos de Deus. Jó, capítulo 38. Isto é, a Bíblia se interpreta pela Bíblia. E o texto dentro do contexto. Qual é o contexto de Gênesis 6? O contexto mais remoto. Jó, que é o livro de Jó. Amém? E ela não se contradiz. Se em Jó todas as porções, todas as passagens se referem a anjos, em Gênesis 6 não poderia ser diferente. Amém? Jó capítulo 38, versículo 7. Amém? Vamos ler o 4, do 4 a seguir. Onde estavas tu? Deus está falando para Jó. Onde estavas tu, ó Jó? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as tuas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Então, Jó nem existia, amém? O primeiro homem, que é o pai dos pais, não é? O pai dos pais, ou melhor, o primeiro pai, que é Adão. Nem Adão existia quando Deus fundava a terra. Quando é que a terra foi fundada? No quarto dia da criação. Amém? Aleluia. Quem queria diga glória. Aliás, no terceiro dia da criação. Que diz, surge agora a porção seca. Porque a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então a terra estava mergulhada nas águas. À superfície, à face, à superfície plana da terra, havia águas. Quem queria diga glória. Por debaixo das águas é que havia a terra. E quando é que surgiu, quando é que ela foi fundada? Surge agora a porção seca, no quarto dia da criação. Então, até o quarto dia da criação, Jó não existia, muito menos, não existia Adão, que só foi criado no sexto dia da criação, muito menos Jó. Não é? E quando isto estava tudo a ser feito por Deus, não é? As estrelas da alva, juntamente, alegremente, cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Então estes filhos de Deus já estavam jubilando, que eram anjos, era uma classe angelical. Os filhos de Deus aqui é uma classe de anjos. Amém? Amém? Então, mais aonde é que aparece a expressão filhos de Deus? Amém? Aparece em Daniel capítulo 4, versículo 20, capítulo 3, versículo 25. Vamos aqui ao livro de Daniel. É o tal episódio em que 3 jovens foram lançados na fornalha de fogo, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, capítulo 3. Que esta porção está em aramaico. Versículo 25. Portanto, qualquer que não adorasse a estátua que o rei tinha feito, Nabucodonosor, a estátua de ouro, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou-se depressa falando aos seus conselheiros, dizendo: não lançámos nós dentro do fogo 3 homens atados? Homens. Amém? Homens. 3 homens. Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o quarto é semelhante aos filhos de Deus. Amém? Amém? Claro que aqui foi traduzido como ao Filho de Deus.
Mas no original é aos filhos de Deus, que está em aramaico. Amém? É semelhante aos bar, para filho ou filhos de Deus. De Elá. Quem querer diga que está em aramaico. É semelhante aos filhos de Deus. Porque era divino. Handaramassaya era celestial. Jesus. Uma teofania, uma aparição antes da encarnação do Filho de Deus. Aleluia. A manifestação do Filho de Deus pré-encarnação, antes da encarnação. Quem querer diga glória, Barabaclaia, para o Filho de Deus pré-encarnado. Antes de encarnar, ele teve uma aparição aqui na fornalha de fogo. Glória a Deus. Não é? E ele disse, olha, ele é semelhante aos filhos de Deus. Disse o rei. Então é uma classe celestial, é uma classe diferente. Então quem são os filhos de Deus? De Gênesis capítulo 6. Obviamente que são anjos. Mas pastor, os anjos não têm corpo físico. Os anjos não têm corpo material. Calma, já vou-te explicar. Há corpo espiritual e há corpo... Aliás, há corpo material e há corpo espiritual. Há corpo terrestre e há corpo celeste. Disse Paulo em 1 Coríntios 15. Então há vários tipos de corpos. Quem querer diga glória... Aleluia, glória a Deus. Quem querer diga aleluia. Vamos aqui a Jó. Amém? Para tu entenderes a Jó, não, vamos aqui a Gênesis. Eu estou-te a provar primeiro dentro da Bíblia. Gênesis capítulo 19. Amém? E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse, eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos na casa do vosso servo, e passai nela à noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. Eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito. E vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. Então eles comeram. Amém? Comeram. Então tiveram corpos. Eles vieram aqui materializados com corpos humanos, em forma de homem, de varão, masculina. Quem querer diga glória, comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o menor até o mais velho, desde a criança até o idoso. Aleluia, todo o povo, todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe, onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora para que os conheçamos. Esta expressão conhecer, do hebraico, significa ter intimidade com eles, se deitar com eles. Então eles queriam o quê? Queriam ter intimidade sexual com aqueles homens. Quer dizer que esses anjos vieram como forma humana, a ponto de serem cobiçados de forma sexual. Amém? É isso que eu estou aqui a explicar. Quem querer diga glória. Então Ló saiu-lhes à porta e fechou a porta atrás de si. E disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas que tenho que ainda não conheceram homens. Ou seja, ainda eram virgens. Fora vos lastrarei e fareis delas como for bom aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Então, quem querer diga glória. Para tu entenderes aqui o mistério. Então aqui o contexto era sexual. Eles queriam se deitar com os anjos. Porque os anjos, quando vieram à cidade de Sodoma, se apresentaram com corpos humanos, 100% humanos, com tudo o que um homem tem. Tanto é que comeram. Amém? É porque pode haver muitas objeções. Pastor, mas lá no céu ninguém se casa, nem se dão em casamento. Não é? Jesus disse, Mateus 22:30, lá no céu ninguém se casa nem se dão em casamento. Não é? O que é que Jesus disse? E respondendo, porque estão a perguntar, não é? Que havia uma mulher que teve 7 maridos, todos morreram, depois morreu também ela. Ficou viva todos.
Lá no céu ela vai ser mulher de quais? Eu respondo, Jesus disse, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Deste mundo, ou seja, aqui na terra há casamentos. Mas os que forem dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem serão dados em casamento. Fala lá do céu. Porque já não podem mais morrer porque são iguais aos anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Amém? Arabandou bar. Então no céu ninguém se casa nem se dá em casamento. Amém? Alai carracasturi cantarabachéria. Amém? Então, os anjos lá no céu, eles são de género masculino, não há anjas, não se casam nem se dão em casamento. Mas aqui na terra houve casamentos, obviamente. Arabagai. Alai, Samaia. Amém? Quem crê, diga glória, diga aleluia. Arabacantou. Xerebeguei, tumbando, vai, carai, saramastéria. Lucas 20, 34. Vinte 36. Amém? Quem crê, diga glória. Então no céu não se casam nem se dão em casamento. Amém? Vamos aqui. Olha aí, na ressurreição nem se casam, nem serão dados em casamento, não estarão como os anjos do céu. Então lá no céu não há casamentos. Não é? Não há no sentido de relações íntimas, sexuais, não é? Representando a união carnal física de ninguém. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então fala lá no céu. Amém? Lá no céu, não na terra, lá no céu. Agora vamos ver o que é que nos diz Judas, não é? Que é o remate final para provar também, porque o próprio texto já provou, o próprio texto de Gênesis 6, que esses filhos de Deus não têm nada a ver com os homens. Há os homens que se multiplicaram e geraram filhas. Essas filhas foram chamadas mulheres. Então, viram os filhos de Deus que as mulheres, não é que as filhas de Caim eram bonitas e formosas. Então, aí já o próprio texto de Gênesis prova. O contexto também prova. Jó, capítulo 1, 6, 2, 1 e 38, 7. Que a expressão filhos de Deus, e Daniel 3, 25, prova que a expressão Benai Elohim e a expressão idêntica em aramaico, filhos de Deus, se refere a seres celestiais. Amém? Então, mas agora, rematando, isto é só pela Bíblia. Depois é que eu vou aos outros livros e às interpretações dos primeiros pais. Para não dizerem como ilustração. Amém? Como concordância com aquilo que já está na Escritura. Eu não preciso nem de usar isso, mas só para tu entenderes. Vamos agora a Judas. Judas é o checkmate. Amém? Eu não jogo xadrez, mas quando jogavam checkmate é a última jogada que vai ditar o Vitor, que eu vou vencer e que vocês vão perder. Vocês que creem que são os filhos de Sete ou qualquer outra teoria teológica, estão ensinando heresia. Não era essa a interpretação da igreja primitiva, nem apostólica.
dos discípulos de Jesus Cristo, dos primeiros discípulos. Judas, capítulo 1, que só tem um capítulo, Judas diz assim. Amém? E aos anjos que não guardaram o seu principado. Portanto, eles eram príncipes. Porque Daniel, aliás, no livro de Daniel está escrito que Miguel é um dos primeiros príncipes. Então há mais principados sem ser Miguel. Miguel é um principado, não é? De Deus. É um príncipe de Deus. Mas há mais príncipes de Deus e há aqueles que não guardaram. Eram príncipes, eram anjos eleitos. Passaram a ser anjos caídos. Não é? Quem querer diga glória, Andaraya Sémia, eram espíritos ministradores, passaram a ser imundos. Quem querer diga glória, Aramá, então houve uma queda. E aos anjos não guardaram, eles não guardaram, não mantiveram a sua hierarquia, a sua classe de serem príncipes lá no céu, mas deixaram a sua própria habitação. Não é? Qual é a habitação dos anjos? A Bíblia chama os anjos de exércitos celestiais. Né? Diante do meu Pai e dos meus santos anjos lá no céu. Os anjos do céu. Os anjos, o local da habitação deles é lá no céu. Eles vêm à terra também. Mas a habitação deles é no céu. Deixaram a sua própria habitação. Então vieram do céu à terra, obviamente. Porque se eles deixaram a habitação e se a habitação é no céu, né, caíram da graça. Reservou em escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Se deixar, então, lá no céu ninguém se casa nem se está em casamento. Disse Jesus em Mateus 22:30. Ninguém se casa nem se está em casamento. Ok. E outra asneira que eles dizem, os anjos não têm sexo, são seres assexuados. Isso não está escrito em parte nenhuma das Escrituras, amém? Então também não podiam ter um corpo. E tinham um corpo idêntico, igual ao corpo humano, e comeram e beberam em casa de Ló. Aleluia! E foram desejados sexualmente a ponto de quererem ter relações sexuais com ele. É porque tinham tudo em dia. Até o órgão íntimo tinham em dia. Estava tudo ali. Perfeitinho. Amém? Então, meu irmão, porquê é que vocês creem em fábulas, em fantasias, não é? Recusam-se a crer no sobrenatural de Deus, naquilo que a Bíblia realmente ensina. É complicado. Aleluia! Então, lá no céu ninguém se casa, mas estes anjos deixaram a sua própria habitação. Ora, os anjos habitam no céu, então vieram do céu à terra. Aleluia! Reservou, e se deitaram com as mulheres, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. E agora compara. Olha agora a comparação. Agora é a prova dos 9. A prova dos 9 no versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra. E as cidades circunvizinhas, Admá e Zeboim, que foram destruídas com fogo, que havendo se entregue à porneia como aqueles, à fornicação como aqueles. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Pecado sexual, entregue ao sexo. Fornicário, pecaminoso. Handaraia Sémia! Entrega ao sexo. Quem queria dizer agora, como aqueles. Aqueles quem? Texto dentro do contexto. Como aqueles anjos. Então o pecado dos anjos foi sexual. Está aqui o texto dentro do contexto. Aqui está a prova dos 9. E ainda após a outra carne. Então Sodoma e Gomorra foi após outra carne. Porquê? Se fosse um homem se deitando com a mulher, né, seria uma coisa normal. Mas foi um sexo anormal. O homem se deitando com o homem. Foram após outra carne. Então, e o pecado é comparado ao pecado daqueles, porque eles se entregaram à fornicação, ao pecado sexual, como aqueles anjos. Aqueles quem? Anjos, os anjos do versículo 6. Então o pecado dos anjos foi sexual. Não é? Se os homens foram após outra carne, qual é a carne do homem? É a mulher. Qual é a outra carne? É o homem ir atrás do homem para se deitar com o homem. Então eles foram perseguindo, foram atrás de outra carne. Então os anjos vieram materializados. Não é? Qual foi a outra carne? Não é? Não existe anjos. Aleluia. Eles foram outra carne. Foram após as seres humanas. Não é? Foram após as humanas, as mulheres. Estou sentindo a glória. Amém? Então aqui está a prova dos 9. Na própria Bíblia eu não preciso nem de ir aos livros apócrifos. Eu não preciso nem ir aos escritos dos primeiros pais, dos pais da igreja primitiva, os meus líderes. Nem aos escritos historiadores como Flávio José. Mas hei de ir
Só para tu veres que essa era a interpretação histórica. Essa era a interpretação dos judeus antigos, do Antigo Testamento, e era a interpretação da igreja primitiva. E é a interpretação correta. Aleluia, em querida e glória. Mas só pela Bíblia estou aqui a provar, ainda após outra carne. Como não existe anjas, que seriam a carne do anjo, era o anjo se deitar com uma anja, para depois ela engravidar e ao fim de 9 meses nascer os anjinhos. Mas como isso não é possível só na imaginação e na fantasia, não é? E na imaginação fértil da pastora Nadir, da pastora Nadir, como isso só acontece na cabeça da pastora Nadir, e mais na outra parte, não é? E daqueles que a seguem, a promovem e têm as mesmas visões que ela tem, não é? São da mesma linha visionária, veem anjas com seios e com vagina, com cintura fina, com tudo o que tem direito a uma mulher aqui na Terra, não é? Só na imaginação da mente da Nadir e de quem apoia, aplaude e promove a Nadir, e defende com unhas e dentes. Mas não existe anjas. Então qual seria ir após a mesma carne? Era o anjo se deitar com uma anja, casar com uma anja, se unir, ter uma relação íntima com uma anja. E dessa união do anjo com a anja, ela engravidar e, passado 9 meses, dar à luz anjinhos, que depois elas iam ter seios para amamentar. E daí a visão da Nadir tinha que ter a lógica para que os seios, cintura fina e tudo o que tem direito uma mulher aqui na Terra. Então até a vagina seria para ter relações íntimas com os anjos, engravidar e dar à luz passado 9 meses. Não é? Os anjinhos. Amém? Mas brincadeiras à parte, porque isto, a gente tem que rir um pouquinho com estas visões da Nadir, faz-nos rir um pouco. Não é? Então ela teve uma sei lá que visão ela teve, mas nem vale a pena. Mas vamos voltar aqui ao texto. Então, se os sodomitas, os homens de Sodoma, foram após outra carne, qual era a carne que eles deviam ter ido após? A mesma carne. O homem se deitar com a mulher, mas foram após outra carne, ou seja, o homem se deitou com o homem. Amém? Foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes semelhantemente adormecidos. Então é o mesmo tipo de pecado. Não é? Não é porque eles se entregaram à fornicação, ao pecado sexual como aqueles anjos. Portanto, os sodomitas se entregaram à fornicação, aleluia, como aqueles anjos. Então qual foi o pecado do anjo? O anjo não se deita com anjo porque não existe anjas. Não está na Bíblia anjas. Não existe anjas. Não é? A Bíblia diz, e quando introduz ao mundo o seu primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Não diz, todos os anjos e todas as anjas de Deus o adorem. João viu milhares de milhões de anjos, mas não viu uma única anja. Então não existe anjas. Então como eles não podiam ir após a mesma carne porque não existe tal possibilidade, não existe anjas, eles foram após outra carne. Eles se deitaram com as mulheres. Não é? Que é de uma outra espécie, é de uma outra classe que Deus criou. Deus criou os anjos e Deus criou as mulheres. Não é? Deus criou, não é? O homem, fez cair nele um profundo sono, fez a primeira operação plástica do seu flanco, da sua lateral, fez a Eva, fez a mulher. Então Deus criou o homem, macho e fêmea, criou homem e mulher. Deus criou as mulheres. Então eles foram após outra criação de Deus, foram após as mulheres. Por isso é que a Bíblia diz, também não te deitarás com um animal, que seria ir após outra carne, uma mulher que se deita com um animal. Não é? Porque dá confusão genética, mistura de... Não é complicado. Aleluia. Então, glória a Deus, Deus só apoia o casamento heterossexual. Um homem que se casa com uma mulher. Assim é que é. Um homem para uma mulher. Glória a Deus. Que é a mesma carne. Amém? Que é a união que Deus definiu. Como a mesma carne. Agora, outra carne seria o homem se deitar com o homem se deitar com o animal, a mulher se deitar com a mulher se deitar com o animal. E por aí vai. E a mulher se deitar com o anjo. Amém? Quem crê, diga glória. Então está aqui. E contudo também, estes semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne. Então a contaminação é no seu corpo. É porque eles têm corpo. Amém? E rejeitam a iluminação e difamam as dignidades. Falando dos falsos mestres. Então, aqui dentro do contexto, depois lês Judas, podes ler toda a carta. É muito, muito linda esta carta. Não é? Muito tremenda. E uma carta que nos prepara para a guerra espiritual e para o preparo para não sermos enganados pelos falsos mestres. Então é bem claro aqui, texto dentro do contexto, o versículo
Não é? Aqui, este texto aqui é o cheque-mate à teoria de que os filhos de Deus de Gênesis 7 que entraram às filhas dos homens não seriam anjos, mas apenas a geração piedosa de Sete, seriam descendentes de Sete que entraram à geração perversa das filhas de Caim, das caimitas, não é? Então o cheque-mate a essa teoria está aqui no livro de Judas, não é? E a prova dos 9 final está no versículo 7, que diz, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo-se entregue ao pecado sexual como aqueles anjos, fornicação é pecado sexual como aqueles anjos, ainda após outra carne, foram postas como exemplo sofrendo a prenda de fogo eterno. Quem queria diga glória, então é bem claro. Amém? Então não tem como fugir disto, desta exegese bíblica, não tem como fugir. Vamos aqui. Amém? Amém? A outra linha de interpretação dos filhos de Sete é já tardia, só entrou com Agostinho. Agostinho é tardio. Mas a igreja primitiva e os judeus antigos queriam claramente, esta era a visão predominante. Vamos então aqui ao livro de Enoque. Amém? Livro de Enoque, capítulo 1. Agora saímos do âmbito da Bíblia, a Bíblia já provou. O que é que nos diz o livro de Enoque, capítulo 1? Aliás, o livro de Enoque, capítulo 7, versículo 1 e 2. E todos eles tomaram para si mulheres, cada um escolhendo uma, e começaram a aproximar-se deles e a se contaminar com elas. E elas conceberam e deram à luz gigantes. Aleluia! 1 de Enoque, capítulo 15, versículo 3 ao 7. Porque deixaste o alto céu e vos deitaste com mulheres. Vós, sendo espirituais santos, vivendo uma vida eterna, vos contaminaste com o sangue das mulheres. Aqui fica claro no livro de Enoque que os filhos de Deus são identificados explicitamente como anjos. O livro dos Jubileus. O livro dos Jubileus também segue essa linha. Jubileus 5.1. E aconteceu que quando os filhos dos homens começaram a multiplicar-se, nasceram-lhes filhas. E os anjos de Deus as viram e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Jubileus capítulo 5, versículo 6. E contra os seus filhos foi pronunciado juízo, porque eram gigantes. Confirma a tradição de Enoque. Anjos mais mulheres. Anjos mais mulheres deram gigantes. Vamos aqui. Amém? Vamos aqui, glória a Deus. Anjos mais mulheres, gigantes. Flávio Josefo era um historiador judeu. Amém? Que registra, este era historiador. Amém? Um historiador judeu que registra essa interpretação em Antiguidades Judaicas, livro 1, capítulo 3. 1:7-3, diz assim: pois muitos anjos de Deus acompanharam mulheres e geraram filhos que eram injustos e desprezadores de tudo o que era bom. Por causa da confiança que tinham na sua própria força. José não só aceita, mas também trata isso como uma tradição conhecida, porque ele é historiador. Portanto, era a interpretação dos antigos judeus. Amém? Manuscritos de Qumran. Portanto, os manuscritos do Mar Morto, não é? De Qumran, preservam versões de Enoque e textos relacionados. Exemplo, 4K201, Livro dos Vigilantes, fragmento de Enoque, confirma a narrativa de que os anjos dos vigilantes, descendo à terra, tomando mulheres e gerando gigantes. Embora fragmentário, o conteúdo coincide com Enoque 6 e 7, capítulo 6 ao 7. Isso mostra que essa interpretação já circulava no judaísmo do século II a.C. ou antes. Septuaginta. A Septuaginta traz um detalhe importante. Em Gênesis 6.2 diz assim: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, não é? E tomaram para si todas quantas cobiçaram.
Quantas quiseram. Está lá. Gênesis 6.2, aqui aparece como filhos de Deus. Oi, uioi, tou, teo. Mas em outros textos paralelos da Septuaginta, ou seja, em Jó capítulo 1, versículo 6, aparece os anjos de Deus. E num dia em que os anjos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás no meio deles. Então aqui a Septuaginta traduz a expressão Benai Elohim como os anjos de Deus, literalmente. Ou seja, os filhos de Deus interpretados como anjos. A Septuaginta ajuda a conectar ou a ligar os termos. Amém? O Novo Testamento, como eco dessa tradição, já vimos aqui, Judas capítulo 6, e os anjos que não guardaram o seu estado original, reservou em prisões eternas. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque Deus não poupou os anjos que pecaram, mas encerrou-os em cadeias eternas. Amém? Muitos estudiosos entendem que essas passagens fazem referência direta à tradição de Enoque. Ou melhor, a Gênesis 6. A Bíblia se interpreta... Amém? Conclusão histórica. Até ao século III, essa leitura era comum no judaísmo do Segundo Templo, presente em textos apocalípticos, livro de Enoque, livro dos Jubileus, aceita por historiadores como José, refletida em Qumran, os manuscritos do Mar Morto, ecoada no Novo Testamento. A interpretação dos anjos foi gradualmente substituída por outras, mais tarde, especialmente a setita no cristianismo dominante. Atualmente a maioria dos cristãos aceitam a interpretação setita, que não tem base nenhuma, a meu ver, nenhuma. Não tem nada na Bíblia, nada. Porque a Bíblia se interpreta pela Bíblia, não tem nada, nem no contexto de Gênesis 6 fala lá, né? Em todo esse capítulo não aparece a palavra Sete nem a palavra Caim. Não tem nada a ver com Sete nem nada a ver com Caim, mas pronto, mas eles insistem. Mas o que é que tem? Tem homens, tem as filhas desses homens, que são chamadas de mulheres, e tem os filhos de Deus que entraram às mulheres. Então essa classe de filhos de Deus não podem ser homens, obviamente. Tem que ser uma classe à parte. Sejam o que forem, eu creio que são anjos. Amém? Agora vamos lá ver o que é que os pais da igreja defendiam. Homens como Justino Mártir, Ireneu, Tertuliano. Amém? Justino Mártir, segundo a Apologia. Amém? Então os primeiros pais, os primeiros líderes do cristianismo queriam que eram anjos. Amém? Amém? Queriam que eram anjos. Amém? Segundo a Apologia de Justino Mártir, capítulo 5. Mas os anjos transgrediram essa ordenança e foram levados pelo amor de mulheres e geraram filhos que são chamados demónios. Primeira Apologia, capítulo 5, variação textual. Os anjos que foram postos por este mundo transgrediram e se envolveram com as mulheres. Justino conecta anjos caídos, união com mulheres e origem de espíritos malignos. Ireneu de Lyon viveu entre 130 e o ano 202, contra heresias. E os anjos, contra heresias, capítulo, não sei se é capítulo, é 4, 36, 4. E os anjos transgrediram e apostataram de Deus, de modo que se uniram com mulheres e geraram filhos. Contra heresias, o 5, 24, 1. Os anjos que caíram foram seduzidos pelas filhas dos homens. Ireneu mantém claramente a tradição de Enoque. Atenágoras de Atenas viveu entre o ano 133 e 190. Súplica pelos cristãos, capítulo 24. Alguns dos anjos caíram em impureza com mulheres e geraram filhos que são chamados gigantes. Aqui temos uma ligação direta com Gênesis 6 e a confirmação da tradição dos gigantes. Tertuliano viveu entre 160 e 220 depois de Cristo. De culto feminaram, sobre o vestuário das mulheres, livro 1, capítulo 2. Pois aqueles anjos caíram por causa do desejo por mulheres. E por essa queda ensinaram às mulheres os ornamentos, ou seja, os cosméticos, a pintura, joias, maquiagem. Não é? Então Tertuliano era da sã doutrina, era santo. Amém? Quem queria diga glória, pregava o evangelho verdadeiro da santificação do corpo, da alma e do espírito. Amém? Deus não quer só o teu coração.
Aleluia. Deus quer espírito, alma e corpo em santificação e inclui as vestes. Amém? No mesmo capítulo, esses são os anjos que desertaram de Deus por causa das filhas dos homens. Tertuliano aceita Enoque como autoridade, liga o pecado dos anjos à corrupção humana. Clemente de Alexandria viveu entre o ano 150 e 215. Stromata 5.1. Os anjos, tendo abandonado a beleza divina, foram dominados pelo desejo por mulheres. Stromata, capítulo 6, versículo 5. Eles desceram à terra e ensinaram às mulheres. Clemente preserva a mesma tradição enóquica. Lactâncio viveu entre 250 e 325. Instituições divinas. 2.15. Os anjos foram vencidos pelo ego. Os anjos foram vencidos pelo desejo e se uniram às mulheres, e dessa união nasceram gigantes. Já no século IV inicial, essa tradição ainda estava viva. Amém? Agora não vou aqui, a mudança posterior foi só em Agostinho de Hipona. Né? Só em Agostinho de Hipona é que começaram a crer noutras coisas. Amém? Então, síntese histórica. Até cerca do século III, Justino, Ireneu, Atenágoras, Tertuliano, Clemente e Lactâncio, todos claramente ensinavam que os anjos tiveram relações sexuais com mulheres. E dessas relações sexuais nasceram os gigantes, os néflins, que eram os filhos dessas mulheres que se relacionaram com os anjos. Amém? Amém? Então, aqui está provado, por A mais B, quem é que eram esses... Amém? Quem é que eram esses filhos de Deus? Aleluia, que entraram às filhas de Adão. Amém? Que entraram às filhas dos homens, entraram às mulheres. Eram claramente anjos. Amém? Não tem como correr, não tem como fugir, nem como anular aquilo que está escrito na Sagrada Escritura. Amém? Glória a Deus. Então, até que o Senhor falou, Deus em Cristo te abençoe. Amém? Foge das interpretações modernas. A Igreja Apostólica Primitiva queria que os filhos de Deus, que entraram às filhas dos homens de Gênesis 6, eram anjos. Amém? Essa era a visão apostólica da Igreja Primitiva.